E já de volta com o nosso programa Vida e Saúde, o último bloco do nosso programa. Que peninha, mas quanto que nós estamos aprendendo hoje? O assunto hepatite, recebendo uma das maiores autoridades mundiais do tema, o doutor Roberto Teixeira. Eu terminei o bloco passado perguntando, doutor, assim, é comum a gente ter uma gripe voltar, febre voltar, dor de cabeça voltar, diarreia voltar, ter de novo, enfim. Hepatite, quem teve, foi tratado, foi curado, pode ter de novo ou não? Então, para responder essa pergunta, nós precisamos entender melhor as causas diferentes de hepatites. Então, por exemplo, se eu tenho uma hepatite gordurosa e eu faço regime, perco peso, faço dieta e aí eu fico curado. E aí eu tenho uma depressão, eu estou num momento emocional difícil e volto a fumar, beber, comer tudo errado. Não tem aquela, mas tem outra. Mas essa doença é uma doença inerente ao estado, o estado geral do organismo, né? Ela está muito associada à síndrome metabólica. Agora, por exemplo, algumas hepatites virais, como por exemplo, hepatite B, quando eu adquiro um anticorpo, né, que me dá proteção, quer dizer, eu passei por um estágio de doença e consegui que o meu sistema imunológico produzisse anticorpos, enquanto esses anticorpos estiverem agindo no meu organismo, eu estou protegido dessa mesma doença, mas não de outras hepatites. Mas ao longo de anos eu posso ter uma queda da produção normal desses anticorpos e aí eu volto a ser susceptível. Okay. Mas isso não é uma coisa muito frequente. Então é assim, nós não podemos difundir a ideia de que se eu tive uma hepatite eu estou tranquilo, estou protegido, não vou ter outra, essa não me pega mais. Não, não é bem assim. Então eu tenho que estar cuidando da saúde do meu fígado. Okay. Para quê? Qual é a ideia, Frei? Todos nós vamos morrer e vamos passar dessa para a próxima. O que a gente não quer é que o fígado morra antes do resto. Okay. Então você tem um paciente aí com 93 anos, que viveu bem, que fez a sua vida, teve sua família, tem filho, tem neto, tem bisneto, teve uma vida plena e ele está chegando ao fim. Então o fígado, se eu fizer os exames, ele não vai estar muito bom, o coração não está muito bom, a memória não está muito bem, quer dizer, ele está terminando a sua passagem por aqui. Mas o que a gente quer evitar é que um paciente... Que algum órgão termine antes. Exatamente, porque aí nós vamos ter uma morte precoce, desnecessária, que gera sofrimento espiritual, econômico, às vezes é um pai de família que ele é o provedor de recurso para aquela família. Então, precisa cuidar do fígado para não ser pego numa situação dessa. O tratamento, doutor Roberto, é o mesmo para todo tipo de hepatite, não? De maneira alguma. Cada hepatite, com cada nuance, com cada diagnóstico, e aí muitas vezes nós precisamos fazer uma pequena biópsia do fígado com uma agulhinha para poder olhar no microscópio e ver o grau, a localização, o tipo de ataque da hepatite, para que nós possamos montar um tratamento individualizado para cada paciente. É óbvio que existem remédios e drogas que são universais, mas para cada doente há a possibilidade de individualizar, inclusive dose de tratamento. Vamos recapitular um pouquinho, doutor, para quem está chegando agora, assim, o fígado está lá, a gente sabe que é esse laboratório, tudo passa por ele pega as enzimas, enfim, trabalha, joga para o organismo e passa pelo fígado, enfim. A gente sabe a função dos fígados. Assim. Agora, quais são os sintomas que ele começa a me dizer que o fígado está doente? Ou seja, eu começo a ter febre, eu vou vomitar, eu começo a desmaiar. Vamos falar um pouquinho, recapitulando um pouco o tema, doutor. Perfeito. Então, primeira coisa, as doenças hepáticas crônicas são muito perigosas porque são muito silenciosas. O aparecimento desses sintomas podem demorar décadas. E quando eles aparecem, pode ser numa fase muito avançada. Então, uma comparação também boa de entender é assim, se eu estou dirigindo um carro numa estrada e o meu ponteirinho de gasolina quebrou. Eu não sei se eu tenho meio tanque, se eu tenho um quarto ou se eu estou na reserva. Mas o carro está indo bem, então eu estou tranquilo, porque eu sinto que ele está indo bem na subida, na descida, eu estou tranquilo. Mas às vezes resta muito pouco. Se eu esperar ele começar a dar aquela tossidinha, isso talvez já seja tarde demais, eu não consiga chegar até o próximo posto. Então às vezes é preciso parar esse carro, colocar no acostamento, abrir o tanque, pegar uma varetinha, colocar lá dentro e ver o quanto eu tenho de reserva. Como que está a reserva das células do meu fígado, entendeu? Por isso é importante a ideia de
tentar fazer uma prevenção da doença hepática e fazer alguns check-ups com intervalos regulares da condição de saúde do fígado para evitar o aparecimento desses sintomas que podem ser muito tardios. E eles são clássicos: edema, inchaço, a icterícia, a barriga cheia de água, a ascite. Então, nós gostaríamos de fazer o diagnóstico das doenças hepáticas muito antes disso, para poder evitar de chegar nesse ponto, porque uma vez nesse ponto, talvez a saída seja apenas o transplante. Doutor, vamos ainda mais uma pergunta do povo na rua, porque acho que essa é a pergunta que todo mundo gostaria de fazer. Vamos lá, vamos a ela. Olá, meu nome é Júnior. Eu gostaria de saber se toda hepatite tem cura ou ela sempre será crônica. Daí, doutor? Então, nem toda hepatite tem cura, mas nós temos que trabalhar em cima do tratamento específico de cada hepatite. Como eu disse, existem hepatites agudas, virais, que são autolimitadas, que a cura é 99% das pessoas vão curar por si mesmas, não vão ter nenhum problema. Existem alguns casos de hepatites crônicas virais, né, um número importante de casos que são curáveis, seja pelo tratamento de drogas que nós temos hoje à disposição e drogas novas que estão chegando ao mercado vindas do exterior. E existem hepatites que a cura, Frei, depende de nós. Então, a hepatite alcoólica, a cura depende de parar de beber. A hepatite gordurosa passa por uma mudança completa do estilo de vida, de peso, de circunferência abdominal. E nós devemos sempre tentar tratar as doenças de uma forma completa. Então, não achar que é só um comprimido ou uma injeção que está fazendo e eu não preciso fazer minha parte, porque eu já estou tomando um remédio. Sempre tem a parte do paciente para ser feita. Agora, doutor, então, de quanto em quanto tempo seria o recomendável de ir procurar fazer um exame para ver como é que está o meu fígado? De quanto em quanto tempo? Quando nós fazemos um check-up geral, seja com o nosso clínico geral, seja com o nosso cardiologista, seja a mulher com o ginecologista, ou o homem com o urologista, ou às vezes até a criança com o pediatra, é interessante incluir naquele exame do médico generalista alguns exames simples e baratos para ver o estado geral do fígado. Se esses exames vêm absolutamente normais, exames de sangue, significa que aquele fígado está funcionando bem, não há necessidade de investir em biópsia, em ultrassom, em tomografia, em exames mais caros. Mas se aqueles exames estão alterados 2, 3 vezes acima do valor de normalidade, aí vale a pena uma investigação mais completa, passando por exames de sangue mais específicos, uma ultrassonografia do abdômen para poder olhar bem a característica volumétrica e forma do fígado e, em alguns casos, eventualmente até a realização de uma biópsia hepática para entender o que está acontecendo. Doutor, aqui é uma pergunta que chegou da Cristine Barros aqui. Frei Rinaldo, tudo bem? Parabéns pelo programa. Aliás, tem muita gente parabenizando, muita gente, a Dinorá, Neuza, Dona Linda, enfim, todo mundo acompanhando aí o programa, parabenizando. Realmente, assim, muito bom, muito bem explicado. Engravidei o ano passado fazendo os exames pré-natais, descobri que tenho hepatite C. Fiz a biópsia, deu fibrose 2. Esse tipo é muito grave. Minhas plaquetas aumentaram para 152 mil. É um bom sinal quando as plaquetas começam a aumentar? Fiz o exame de PCR na minha filha, deu negativo, mas o pediatra quer que repita o exame com 1 ano e meio. É necessário? É a Cristiane que engravidou, doutora, assim, e tem hepatite C. Então, você vê o caso, ela descobriu que tinha hepatite porque fez os exames pré-natais, que já estava grávida, na verdade. Mas assim, não significa que o paciente que tem hepatite C, primeiro que ele vai morrer de hepatite C e cirrose e câncer. Não. O que é importante é quanto mais cedo for feito esse diagnóstico, mais rapidamente é instituído o tratamento e esse paciente tem uma chance boa, hoje com os medicamentos atuais, de ficar livre da doença e outros medicamentos estão vindo também.
E aí, no caso da criança, não houve, graças a Deus, não houve a transmissão entre mãe e filha, a transmissão vertical. O que não é uma regra que todas essas hepatites vão ter essa transmissão. Obviamente, existem cuidados que podem ser tomados na hora do parto para evitar o excessivo contato de secreções. E essa criança precisa, sim, o pediatra está correto, de ter esses exames sendo realizados com frequência. Mas ela tem uma boa chance, essa criança, de não vir a contrair a hepatite da mãe. Gente, eu queria conversar mais, eu queria ter mais tempo aqui para falar mais, porque tem muito e-mail, muita pergunta, mas a gente vai convidá-lo para um outro programa, a gente vai fazer essa dobradinha, porque eu acho que o tema merece, viu? Eu tive o prazer hoje de conversar, e você teve o prazer de ouvir e aprender, com o Dr. Roberto Teixeira, mestre e doutor em cirurgia do aparelho digestivo, professor, especialista em gastroenterologia, hepatologia, endoscopia e cirurgia do aparelho digestivo. Quem quiser entrar em contato é o www.institutodofigadocampinas.com.br e o telefone está na tela, 19 3251 8071, 3251 8071. Dr. Roberto Teixeira, em nome do Vida e Saúde, de milhares e milhares de pessoas que estão nos acompanhando, o nosso muito obrigado. Foi uma aula, como o senhor se comunica muito bem, todo mundo está batendo palmas aí. E se nós entrarmos em contato, o senhor volta aqui, desde já agradecendo, doutor. Eu é que agradeço, Frei, é sempre a oportunidade de... existem dois grandes prazeres na vida acadêmica do médico, que é o prazer de aprender e de ensinar. Okay. Então, sempre quando a gente tiver a oportunidade dessas duas coisas, são coisas muito prazerosas, porque sempre é uma via de mão dupla, né? Então, assim, convivendo com os pacientes em consultório, na universidade, nos ambulatórios, a gente explica algumas coisas, mas aprende muitas outras também. Exato. Então, eu que agradeço, estamos sempre à disposição. Doutor, eu vou pedir licença, porque muita gente também pede, oração é uma das marcas do programa. Eu vou também rezar pelo senhor, pelo seu trabalho. E a gente volta a entrar em contato para novos programas, viu, doutor? Muito obrigado, doutor Roberto Teixeira. Gente, que programaço, né? Quanto que a gente aprendeu hoje aqui, que maravilha, gente, né? Como é bom cuidar do nosso organismo, e hoje em especial estamos aprendendo a cuidar um pouquinho mais do nosso fígado. Mas agora eu queria encerrar o nosso programa na presença da imagem de São Peregrino, protetor contra o mal do câncer, invocando para você, para os médicos, hoje na presença do Dr. Roberto, para os agentes da saúde, enfermeiros, enfim, aquelas pessoas que lidam nesse cuidado com a saúde. Também queremos rezar por aquelas pessoas que cuidam dos doentes. Como é bonito esse trabalho tão simpático de cuidar e estar junto com o doente, fazer a presença, é como aqueles anjos da guarda. Quero rezar por você, hoje em especial, você que está doentinho, talvez se tratando de alguma cirrose, alguma hepatite, A, B, C, enfim. Não tenha medo, continue o seu tratamento, continue o seu acompanhamento médico. Deus quer fazer a graça, mas também depende de você, né? Faça a sua parte que Deus faz a dele, viu? Então agora com a graça de Deus, a imagem de São Peregrino, de tantas intenções, de tantas perguntas, eu quero invocar do céu a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, nossa Mãe, Nossa Senhora e São Peregrino, desça sobre cada um de nós e nossas famílias, em especial os enfermos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nosso muito obrigado. Cuide desse corpo, sabe, porque ele é templo do Santo Espírito de Deus. Muito obrigado, Deus abençoe. A gente vai se vendo na programação aqui da sua rede e TV Século XXI. Deus abençoe.